Graça e paz. Boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Galera, pode sentar, por favor. Eu tirei a jaqueta que eu vi no vídeo ali, que eu estava com a mesma roupa. Eu falei, deixa eu tirar isso aqui. Galera, eu estou aqui para dar continuidade, né, na nossa série a respeito do jovem cristão contemporâneo, né, do século 21. Nós estamos trabalhando alguns temas. No último sábado o pastor Marcos deu uma palavra abençoada. Eu não pude estar presente, mas eu assisti online. E eu queria só dar algumas direções aqui, antes da gente começar, porque vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, assim, eu vou trazer um tema um pouco complexo para a gente trabalhar, e eu precisaria, no mínimo, aí de 2 cultos, né, para conseguir falar tudo. Então, eu vou tentar expressar isso de uma forma mais coesa, e eu vou precisar, talvez, estender um pouquinho, talvez, tá? Tem problema? Vocês vão ficar bravos comigo? Foi falado aqui sobre ofertar o tempo, né? Mas é pouco. Se passar, só um pouquinho, tá bom? Não vou segurar muito vocês aqui, não. Mas eu acho que vai dar tempo. E outra coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente começar, é de que parte do que eu vou falar aqui vai exigir da gente bastante atenção, assim, só para a gente não se perder no meio do caminho. Eu quero passar por algumas ideias e algumas ideologias que perpassam aí pela nossa cultura, e pode ser um tema um pouco complexo, então eu quero que a gente preste bastante atenção. Pode ser que em alguns momentos pareça que virou uma palestra, alguma coisa nesse sentido, mas é uma pregação, tá? É só um pouquinho diferente, mas a ideia é que talvez, quem sabe, de longe possa ser algo parecido com o que Paulo fez nas epístolas, né? De só trazer um alerta para a gente, né? É muito comum, eu vou até usar um trecho disso, que é muito comum ele alertar a respeito de ideologias e coisas que aconteciam naquele tempo, né? E aqui eu não estou tomando nenhum tipo de... não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo político, partidário, nada disso. Para mim não importa a ideologia A ou B, meu negócio aqui é falar do Evangelho. Tá bom? Enfim, eu acredito que o único que nos salva é Jesus, então eu não estou aqui para defender nenhum tipo de ideologia, estou só para defender a pureza do Evangelho. Tá bom? Deu para entender? Amém. Então, curvam suas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, com muita alegria nós nos apresentamos a Ti mais esse sábado, Pai, com a graça do Senhor superabundante sobre nós. O Senhor, na sua soberania, nos trouxe aqui hoje, e nós estamos dispostos, ó Deus, a nos render diante de Ti. Nós estamos dispostos a aprender de Ti, para que a supremacia do Senhor seja manifesta nessa noite, para que nós não sejamos aqueles que caminham por aí, Pai, sendo levados por ventos de doutrinas, mas aqueles que se concentram no verdadeiro Evangelho. Pai, em nome de Jesus, nos dê maturidade para discutir temas difíceis. Nos dê, Deus, sabedoria para receber as palavras que vêm direto do Senhor, analisar os nossos corações, Pai, e saber o que precisa ser removido. Nos ajude, Pai. Nós não queremos levar o Evangelho na brincadeira, nós não queremos misturar o Evangelho do Senhor com o que quer que seja, nós queremos beber a água da fonte, Pai. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé de novo, só para a gente ler a palavra, em sinal de reverência à palavra de Deus. Bom que dá uma acordada também, né? Queria ler com vocês Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Eu vou ler na Almeida 21,
Colossenses 2:6. Amém? Vocês estão acordados? Vocês estão meio dormindo ainda, hein? Colossenses 2, versículo 6, diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Amém? Até aí. O título é esse aí, né? O Canto do Assum. Ideologias atuais e a cegueira espiritual. A gente vai... Pode se sentar, galera. Esquece de falar, você fica em pé aí até de noite. Mas a ideia é falar sobre um pouco das ideologias e como que é o nosso papel enquanto cristão, o que a gente precisa observar, tomar cuidado, né? E nesse texto que a gente acabou de ler, ele é de autoria do apóstolo Paulo. Ele escreveu direcionado à igreja de Colossos, né? Uma igreja que ficava na cidade da Frígia, que hoje é a Turquia, né? Então ele dirige essa palavra, essa epístola para eles, pensando em trabalhar algumas ideologias que estavam sendo misturadas ao evangelho. Então havia ali heresias, havia ali uma filosofias humanas, legalismo judaico, havia ali gnosticismo misturado com tudo aquilo, misticismo, adoração de anjos. Então ele identifica esse problema puramente ideológico, que estava sendo misturado com o evangelho, e ele trabalha e traz essa ideia da supremacia de Deus. Ele exalta isso, a suficiência de Cristo, para poder limpar aquele evangelho, digamos assim, né? Para tirar essa mistura. E é por aí que eu quero caminhar com vocês hoje. No versículo 6 que nós lemos, Paulo disse: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Tá? Então ele parte da experiência inicial da fé, e ele exorta aquele povo a perseverar, né, no caminho de Cristo, né? Quando ele fala, também andai nele. Então ele está falando, chamando a atenção para que eles perseverem no caminho de Cristo. No versículo 7, ele vai usar palavras como arraigados, edificados, confirmados na fé, cheios de ações de graças. Essas palavras nos dão a ideia de algo que tem uma raiz, uma base, né? Como ele fala, arraigados, né? Edificados, tem uma fundação, tem uma base, mas também dá a ideia de uma constante construção. No versículo 8, que é o cerne do que a gente vai trabalhar aqui, Paulo faz um alerta aos cristãos colossenses, né? Dizendo assim: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, né? Ou de vãs filosofias em outras traduções. Essa ideia de tome por presa é a tradução da palavra grega sulagogel, que tem um sentido de capturar alguém. Quando a gente vê no Antigo Testamento, era muito comum das pessoas vencerem guerras e juntarem os espojos de guerras. Vocês lembram disso? Nesses espojos, às vezes, eles prendiam pessoas também e levavam cativas. Então, essa palavra tome por presa significa isso. Então, Paulo está trazendo aqui um alerta para que as pessoas, através de vãs filosofias e tudo, para que elas não te tomem por presa. Não tome a igreja de Colossos, né, no caso. Mas vamos aplicar para nós aqui. Isso me traz uma ideia também de que é possível você ser cristão, você ser alguém que professa a sua fé e ainda assim estar cativo a sistemas ideológicos, né? Que não são centrados em Cristo. Filosofias e vãs sutilezas, né? São formas de pensamento humano
bem articulados, engenhosos, sutis, mas que estão ali para acabar prendendo as pessoas, né? Nos versículos 9 e 10, o tema é a supremacia de Cristo. Diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Pode colocar de novo o versículo 9, por favor? Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso aqui é interessante, porque quando ele fala corporalmente, ele está rebatendo o gnosticismo, que era uma ideologia que acreditava que a matéria não podia ter nada de divino, né? Então, se Cristo vem em carne, para o gnosticismo, então Cristo não é Deus. E Paulo está rebatendo isso. Rebatendo também as místicas, enfim. E o clímax de tudo isso é quando ele diz: nele tendes a vossa plenitude. Ou seja, nada precisa ser acrescentado a Jesus, ao Evangelho, nada. O Evangelho, ele é suficiente. Esses versículos que a gente leu, eles são um manifesto contra qualquer tentativa de sincretismo, né? de mistura da fé, né? Enfim. E hoje nós vivemos tempos em que jovens cristãos abraçam muitas ideologias, né? Abraçam ideologias, lutam por elas, e às vezes misturam isso com o Evangelho, usam o nome de Jesus para isso, mas raramente Jesus é o centro de tudo isso. Normalmente é só um discurso, né? Que está sendo reproduzido ali. E Paulo lidava com isso, com doutrinas ocas, sedutoras do seu tempo, né? E a gente precisa olhar para o nosso tempo hoje, ter maturidade para olhar para o nosso tempo hoje e identificar esse tipo de coisa também, para a gente viver só pelo Evangelho, sem misturar nada com ele. Você pode até ter suas ideologias, suas crenças, mas entenda que o Evangelho não são essas coisas, né? Enfim. E para nós as Escrituras são as lentes pelas quais a gente vê o mundo. Então a gente precisa enxergar a nossa realidade a partir do que o Evangelho diz. E às vezes a gente precisa lidar com tantas coisas e até com a palavra mal aplicada. Já viram isso? Quando a palavra é mal aplicada, ela vira um problema também. Se a gente lembrar de Mateus capítulo 4, nos versículos 5, acho que 5 a 7, a gente vai ver Satanás aplicando o Salmo 91 para Jesus. Satanás vai falar com ele. Tem como colocar aí, por favor, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Isso é um trecho do Salmo 91. O diabo está falando para Jesus da palavra. Só que qual que é o problema disso? Ela está aplicada de forma errada. Aquela verdade, ela está aplicada num contexto errado. E Jesus responde ele. Põe o versículo 7, por favor. Jesus responde ele, Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não vem com essa aplicação não, que não vai colar. Não é por aí. Então isso também é uma questão hoje, né? Versículos e princípios cristãos são costumeiramente aplicados de forma errada. A gente precisa ser maduro o suficiente para a gente não se desviar da missão, para a gente permanecer no Evangelho. Tem um pastor luterano do início do século XX, chamado Bonhoeffer, né? Bonhoeffer. E ele tem uma obra chamada Resistência e Submissão. E ele fala sobre a tolice, né? Sobre a estupidez. Ele fala que o estúpido, ele é mais perigoso do que aquele que está planejando mal. Porque ele não tem a intenção de fazer a maldade, só que ele rende a inteligência dele, ele rende o seu intelecto para o grupo. Ou seja, qualquer coisa que se fala, não analisa, só pega aquilo e reproduz. Isso é um traço da estupidez que o Bonhoeffer fala, né?
Então, aceita qualquer coisa, né? Eu lembro muito da UFV, eu me formei em administração, mas eu fiz ciências sociais, né? Na UFV também. Eu me lembro de pessoas que liam lá o Manifesto do Partido Comunista, 40 páginas, e virava marxista assim, ferrenho, sabe? Por quê? E defendia com unhas e dentes, só que nem conhecia a obra de Marx, só reproduzia aquelas poucas palavras que leram, ou então um discurso, né, de professores e tudo, reproduzia aquilo. Então assim, e com garra, né? E hoje é comum, até no meio cristão, a gente reproduzir coisas e pensamentos sem nem ter refletido sobre aquilo, sem nem ter contraposto aquilo sobre a palavra e falar assim, será que isso está conectado com a Bíblia? Será que isso está de acordo com as Escrituras? Será que isso é congruente com a fé que eu professo? A gente precisa tomar cuidado com isso. Dada essa introdução, eu queria aqui agora contar com muita atenção de vocês, porque vocês lembram que eu falei que poderia ficar aparecendo uma aula, alguma coisa assim? Vai começar agora. Mas eu prometo para vocês que é um trecho curto e necessário, só para a gente analisar aqui, porque o Felipe, quando conversou comigo, me convidou, ele pediu para eu passar para citar algumas ideologias e tudo, para a gente fazer uma breve análise delas a respeito do Evangelho. Então eu quero fazer isso, né? E vocês lembrem também de tudo que eu falei no começo, tá? Eu não estou tomando aqui partido A ou B. A minha intenção é só a gente analisar essas ideologias que estão por aí, né? Se vocês não ouvirem aqui na igreja, vocês vão ouvir lá fora. E talvez vai estar só o ponto de lá, né? E não vai ter oportunidade de contrapor com a palavra. Então eu espero que a gente encare isso com muita maturidade. Enfim, eu vou tentar explicar isso da forma mais clara possível. Mas é só para a gente entender e realmente chegar no que interessa mais para o final, tá bom? Então eu vou começar aqui falando de reflexões à esquerda, né? Eu vou abordar os dois lados. Mas tratando um pouco de ideologias do que a gente chama... Porque é o seguinte, eu fiquei pensando assim, são tantas ideologias, né, que podem contaminar o Evangelho, e é muito melhor a gente focar só no Evangelho e saber identificar o resto, né? Só que o Brasil, depois de 2018, das eleições e tal, o Brasil rachou no meio, né? Então a gente tem de um lado pessoas de esquerda que muitas vezes odeiam as pessoas de direita, e as pessoas de direita, por sua vez, também que odeiam as pessoas de esquerda, e às vezes as pessoas nunca foram entender o que quer dizer ser de esquerda, de direita, e simplesmente ficam brigando por causa de político A ou B, né? Isso não é uma coisa muito inteligente da nossa parte, né? Então eu vou falar das duas partes, mas eu vou começar aqui com algumas reflexões da esquerda, pegando basicamente a ideologia marxista e passando por ela assim, só para a gente pensar algumas coisas, tá? Tá dando para entender, gente? Tá muito confuso? Sim, tá confuso? Tá. Então beleza, se a gente pensar nas ideias de Marx, a gente precisa primeiro entender que ele lê a história e lê o contexto social a partir do que ele chama, ele e o Engels, né, que é o colaborador dele, eles chamam de materialismo histórico dialético. É uma metodologia que eles usam para analisar a história. Basicamente, eles enxergam toda a história da humanidade a partir de uma lógica econômica, onde há uma guerra de classes, né, entre burguesia e proletariado. Sendo a burguesia a detentora dos meios de capital, que ele chama, a burguesia é aqueles que, trazendo para a nossa linguagem aqui, a burguesia seria os donos de fábricas, de grandes indústrias, bilionários, seriam esses caras aí. E o proletariado seriam os trabalhadores. Eu estou só simplificando para a gente entender, porque não interessa muito entrar nesses grandes detalhes, não. E Marx enxerga a partir dessa estrutura econômica, tá? Então, pensa o seguinte, o marxismo vê o sistema capitalista como um sistema injusto e que ele tende a perpetuar essa injustiça. Ou seja, eles acreditam que com o capitalismo
as pessoas que detêm os capitais, elas sempre vão deter o capital, e as pessoas que são os trabalhadores vão sempre ficar submetidos a eles. Há essa tendência de perpetuar essa injustiça, certo? Outro ponto que eles defendem, outro conceito que eles trazem é de alienação. Que seria, obrigado, meu irmão. Alienação, que seria a ideia de que o trabalhador, o funcionário, ele acaba se tornando uma ferramenta só. Né? Então, é basicamente isso, o conceito de alienação. E eu não vou aprofundar muito aqui, não. Mas vamos ser sinceros, pessoal. Faz sentido ou não? Fala a verdade. Não é muito mais fácil uma pessoa que nasce de uma família bilionária continuar rico e uma pessoa que nasce na pobreza continuar pobre? Não é mais fácil? Para a pessoa que nasce na pobreza, não é muito mais difícil mudar de posição? É verdade, né? E não é verdade também que os funcionários, os trabalhadores, normalmente são vistos como ferramenta? Né? O cara não está rendendo, manda embora. Não está batendo meta, manda embora. Não é assim? É verdade. A gente tem que ter a humildade de enxergar alguns pontos com sinceridade, né? É verdade, né? Então, as pessoas são instrumentalizadas no capitalismo, é verdade isso. E tá bom, né? Para Marx, a desigualdade econômica, então, é um tema relevante, sim ou não? Sim? Sim. E para nós, cristãos? É relevante ou não? Pensa o seguinte, você está num carrão de luxo, ouvindo morada lá, tá um dia quente, você está com um arzinho condicionado, você é crente. Você para na Padre Serafim ali, naquela cruzamento ali, você viu uma senhora com uma criança no colo, suando no sol, e te fala assim, bate no vidro e fala assim, me arruma um dinheirinho para comprar um leite. Te incomoda, não? Hein? Me incomoda. Como cristão não te incomoda, não? Você vê pessoas, você chega lá no Porcão, lá em BH, você olha para um lado assim, tá aquele monte de prédio. A gente estava falando de BH, né? Você vê um monte de prédio bonito assim, ó, e do outro lado um monte de casinha por fazer. Enquanto cristão, isso não te incomoda, não? Incomoda, né? A gente pensa sobre isso. E isso faz com que muitos cristãos enxerguem a teoria marxista e falem assim, esses caras estão certos. Aí tem uns que falam, Jesus era comunista, né? Aí já começa a misturar as coisas. Só que, se parar por aí, parece mesmo que tem um interesse em comum e tudo. Só que vamos seguir mais adiante aí, ó. Então, voltando, né, para a teoria marxista, a ideia dele seria destruir esse sistema a partir de uma luta de classe. Está muito chato, gente, estou preocupado. Através de uma luta de classe. E essa luta de classe seria uma revolução que deveria fazer o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. O sistema capitalista muito rico. Aí o Estado estatiza tudo, pega as grandes empresas, traz tudo para domínio do Estado, né? Por isso que normalmente a linha marxista vai defender estatização e tudo mais. Então traz tudo para o Estado e depois distribui isso igualmente para as pessoas. Essa é a ideia. E aí cria-se um sistema político e econômico em que não haveria classes, divisão de classes, não haveria injustiça, não haveria desigualdade, aí não precisa mais de Estado, tá? E eles chamam isso de comunismo, que seria uma alternativa para o capitalismo. Isso é comunismo. Deu para entender? Ok. Nós cristãos, normalmente a gente tem um problema com essa ideia. Por quê? Ela é muito utópica, porque nós sabemos pelas escrituras que a natureza humana é uma natureza boa. Não é, não, né? O ser humano imagina só, distribui tudo igualmente, todo mundo fica bem. Não vai rolar. O ser humano vai ter a tendência, alguém vai inventar lá de ter mais um pouquinho do que fulano. Eu vou ter igual fulano, é ruim. Eu vou andar no mesmo carro que fulano? De jeito nenhum. A natureza humana vai levar isso a um fracasso. E eu estou falando aqui, pegando a Bíblia, que é o que nos interessa,
Mas tem vários outros autores e teóricos que também vão concordar com isso. Robert Michels, Pareto, Mosca, Schumpeter, enfim. A própria natureza humana de... O Bonan está aí não, né? A gente estava conversando sobre Thomas Hobbes, né, que fala sobre isso também. Enfim. E além disso, desse problema, o problema não é só esse, ser uma coisa utópica. O problema é que, com o passar dos anos, houve desdobramentos dessas ideologias. E aí a gente pega, por exemplo, Gramsci, que é um cara que o Felipe pediu para falar também. O Gramsci, ele dizia que a classe dominante, que é a burguesia, ela exerce um domínio sobre as pessoas também pela cultura, não só pelo Estado. Então, ele chama de hegemonia cultural, né? Então, para ele, a cultura, ela reproduz valores que fazem com que essa desigualdade permaneça. Tá? Então, por meio da cultura, da educação, da moral, da religião, aí vai começando a esbarrar na gente, né? Então, ele propunha que os trabalhadores construíssem uma nova hegemonia, né, que chama de contra-hegemonia, baseada em valores de emancipação e esse tipo de coisa. Então, ele via as atividades culturais não só como meios de contemplação, de distração, entretenimento ou ensino, ele via como um ambiente político, de luta. E aí, mais tarde, com a escola de Frankfurt, né, com Adorno, Horkheimer, Marcuse, eles desenvolveram a teoria crítica, que analisa o capitalismo moderno, como ele molda a cultura. Eles vão conversar bem sobre isso, sabe? A razão, a subjetividade, e eles falam sobre o conceito de indústria cultural. A ideia de que a cultura de massa, ela atende os desejos do capitalismo, né, servindo para manter essa estrutura desigual. Eles criticavam o próprio sistema, que o próprio sistema transformava a cultura em um produto. E é verdade também, né? E aí eles propunham uma revolução cultural. E aí que está o ponto. Para destruir essa hegemonia cultural, Gramsci, né, fortalecido pela escola de Frankfurt, defende que sejam propostos novos valores e ataca outros que são caros para nós cristãos. Então, para eles, a família, a igreja, a escola, por exemplo, são meios que precisam ser combatidos e destruídos da forma como está. E aí a gente lembra que hoje a gente encontra várias questões de ideologias nas escolas, não é assim? A gente vê no meio acadêmico, isso já não é de hoje que tem, a gente chama de doutrinação e tudo mais, né? A Bíblia é vista como, não, tem que reformular a Bíblia, tem que atualizar a Bíblia, aí tem que ter a Bíblia inclusiva. Isso tudo faz parte de um pensamento já de séculos, que quer atacar as bases, né? E, enfim, se a igreja defende a ideia de obediência, de uma moral, de uma sexualidade debaixo das direções de Deus, se a igreja defende isso, se a igreja defende de que a nossa maior riqueza está na vida que virá, no reino que virá, então eles precisam destruir isso. E daí para frente vai só descambando, né? Aí vem a cultura woke, vem as pautas antifamílias, pautas abortistas e blá, 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 blá. Enfim, ideologia de gênero e por aí vai. Então, aí eu vou parar por aqui. Qual que é a ideia? Toda manifestação ideológica que vá contra os valores que a gente professa na nossa fé, precisa ser destruída no nosso coração. Porque, às vezes, aparece... Vocês lembram como Satanás fez, que a gente leu aqui no Mateus, capítulo 4? Apresenta uma coisa que parece ser verdade, e às vezes é verdade, só que no decorrer do processo, aquilo mistura com um monte de problemas que atacam a nossa fé. A gente tem que ter maturidade para olhar para isso e rejeitar essas coisas no nosso coração. A transformação do mundo, ela não vai acontecer por conta de revolução ou de ações humanas. Quem nos salva é só o Senhor Jesus. Amém? Então, se as teorias
marxistas, são contra a igreja, então nós a rejeitamos. Se elas atacam a religião, nós somos veementemente contra. Se ataca a moral judaico-cristã, somos contra. A gente se posiciona contra. Não é porque tem uma coisa que a gente tem em comum que a gente abraça a ideia toda. A gente precisa ter essa maturidade. Enfim, e por mais esquisito que pareça, podemos até dizer que a fé cristã e alguns interesses do marxismo têm uma conversa ali, né? Quando a gente fala de injustiça social e tudo mais. Só que nos métodos e nas suas aplicações e desdobramentos são opostos à nossa fé. Então, só para ser bem claro aqui, não é possível você ser marxista de uma forma clássica e cristão ao mesmo tempo. Não tem jeito, tá? Então, ou você não conhece o cristianismo ou não conhece o marxismo. Porque não tem como você juntar as duas coisas. Você pode até ser um cristão que se preocupa com questões econômicas, com questões de desigualdade. É importante que a gente se preocupe, mas não chame isso de marxismo. E não chame isso de evangelho se for misturado com marxismo, tá? Então são coisas opostas. Bom, beleza. Até aí é fácil, né? Falar, né? Porque normalmente é comum que quem professa a fé cristã, evangélica, é comum que se identifique mais do que a gente chama de direita, né? É mais comum. Não estou falando que é exclusivo, né? Mas é mais comum. Mas o que mais me incomodou e o que eu mais queria trazer para vocês aqui, o que eu quero que vocês prestem mais atenção, é a partir de agora, tá? Sobre a reflexão do pensamento de direita, que a gente acha muito, abraça com muita facilidade. Mas será que é assim? Será que a gente deve abraçar também todas as ideologias de direita e falar assim, não, o evangelho é isso? Porque hoje está muito misturado também. E talvez, meus irmãos, vai doer um pouquinho essa parte, porque fazer uma autocrítica normalmente dói, né? Quando a gente olha para a gente mesmo e com sinceridade começa a achar defeitos e problemas, isso incomoda, né? Mas eu reafirmo que minha intenção não é ficar cutucando ninguém. Eu não sei também qual que é o pensamento de cada um de vocês. A minha ideia é defender o evangelho. Ponto. Então a gente entende que uma espécie de teologia comunista não existe, né? A gente acabou de falar aqui, passar rapidamente pelas bases aqui. É errado do ponto de vista teológico, é errado do ponto de vista filosófico, metodológico, teórico, e, enfim, prático. É errado. A teologia comunista não existe. Por outro lado, uma teologia essencialmente contaminada pela lógica de mercado também não existe. E é o que me preocupa, né? Porque ela é velada, é uma coisa escondida. Vocês lembram que a gente leu aqui no começo? As sutis, né? As vãs filosofias, as sutilezas vazias. Ela é sutil. Essa mistura nos parece muito bom. Porque é errado ganhar dinheiro? Não, né? É errado Não é errado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente entende que não é errado, então esse é o padrão, né? E não é bem por aí. Então eu acredito que a gente está no apogeu da teologia da prosperidade. Vocês lembram disso? Da teologia da prosperidade, dos anos 70, começou ali nos anos 70, na virada do milênio também, estava muito comum a ideia de que se você é crente, você vai prosperar e tal. E hoje, para mim, está no top, está no ponto alto dessa teologia. A gente achou que ela tinha acabado, ela está muito mais agora, né? Hoje nós trocamos pastores por influenciadores, por coaches, por mentores, né? Seguimos às cegas pessoas que são desigrejadas, mas porque tem muitos seguidores a gente segue também, né? O que chamamos de desenvolvimento pessoal, né? A velha autoajuda, né? Desenvolvimento pessoal é autoajuda, sempre foi, né? Só que agora a gente dá nome diferente para as coisas, né? A gente se preocupa muito mais em performar, né? Eu estar aqui
falando bonito. É muito mais importante. Hoje a gente fala de alta performance, né? A preocupação com essa estética e tudo. As relações pessoais hoje são chamadas de networking, né? Ou seja, as pessoas são ferramentas. Não vou me aproximar de fulano, porque fulano vai me conectar com ciclano, e a partir daqui nós vamos desenvolver. As pessoas são coisas, são ferramentas que a gente usa, né? Eu vou ficar perto de fulano, porque fulano tem influência aonde? Lá, networking. E ninguém fala nada. Enfim, quando a gente percebe, a gente está enxergando tudo com uma lógica de mercado. De produtividade, de lucratividade, de retenção. A gente está enxergando com a lógica de mercado. E nós nos indispomos com qualquer pessoa que discorde da nossa ideologia. É muito fácil, né? E, amados, a nossa mensagem, ela precisa permanecer sendo o Deus que se encolheu. O Deus que se encolheu. O Deus que abriu mão de uma glória. Que se fez homem. Se humilhou, foi obediente até a morte. E morte de cruz. Esse é o nosso Senhor. Jesus não quis atacar um sistema X ou Y. Como no caso do marxismo, né? Mas ele quis restabelecer uma verdadeira conexão com o Pai. Mas Jesus também não se importou em destravar a mente de ninguém para a prosperidade, né? Ele ensinou o partir do pão, ao invés de passar uma vida acumulando pão. Enfim, o que tanto se diz sobre governar, né? Mas o Rei dos Reis chorava para ganhar leite materno. Vocês já pensaram nisso? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, porque isso me choca. Isso me choca profundamente. O Deus que criou tudo chorava para ganhar leite da mãe, cara. Senão ficava com fome. Consegue entender isso? A teologia atual, ela se tornou uma teologia do bem-estar. Não é assim? Analisa para você ver. As redes sociais são cheias disso. O que é você ter um aval de crente hoje? É você postar seu dia a dia. Gente, eu nem estou usando Instagram, eu não sei nada do que vocês estão postando. Não estou dando indireta para ninguém, tá? Não, acho que é isso não. Mas o que é hoje ser cristão? É você postar lá, acordou, né? Posta alguma frase bonita lá. Posta que você está lendo seu café com Deus Pai. Posta que você está na academia cuidando do templo do Espírito Santo. Você se arruma bonitinho, né? Empreende, ensina os outros a ser rico. Não é assim? Fala a verdade, não é assim que está acontecendo hoje? Ser bem sucedido socialmente, financeiramente, isso virou sinônimo de ser crente. Eu não é? Não é assim? Mas e o pobre do missionário que está lá nos ribeirinhos, que está lá na selva peruana, como o pastor, nosso amado pastor Fernando, que está lá passando aperto para evangelizar. Se o padrão de cristão é ser alguém bem sucedido diante do mundo, e esse povo que está dando a vida pelo evangelho? É porque não destravou a mente? Fala para mim. No fundo, isso só mostra uma lógica de mercado, que apoderou do que é ser cristão. Tomou conta do que é ser cristão. O cristianismo virou só um meio de progredir na vida. Um jeito de você melhorar de vida, né? Eu não estou aqui defendendo pobreza, tá? Pode falar que é... Como é que é? É mentalidade de escassez, estou nem aí. Eu não estou aqui para defender pobreza. Mas o fato é que esse não é o centro do evangelho. O seu bem-estar, a sua riqueza, não é o centro do evangelho. Nunca foi. O cristianismo diz respeito à redenção de uma alma caída. E talvez a sua vida fique até mais difícil. Talvez seja mais fácil você prosperar se você não for crente. Você vai alguém, né, passa a pena em alguém, dá tombo no funcionário. Talvez seja mais fácil, sei lá, ué. Né? Porque o evangelho não fala sobre isso. Às vezes, se não ser você sem ser crente, você só nega um impostinho daqui, arruma uma tretinha dali, não é não? Enfim, nosso propósito não está nesse mundo, gente.
não está nesse mundo. Talvez você ame uma ideia de uma vida muito confortável. Talvez você tenha uma vida extremamente confortável e a ame. Só que tem um negócio, tem uma notícia que diz assim, ó: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. João 12, 25. E aí? Aqui a ideia não é você, então vou me matar, não é isso não, né? Misericórdia. Mas a ideia é de que você, se o seu amor está numa vida terrena, então você só tem ela. Porque a nossa esperança é no que virá. E pode ser também que depois de se tornar cristão, sua vida melhorou. Porque não é um padrãozinho, gente. É isso que é a minha crítica. Não é um padrão. Talvez você virou cristão e realmente sua vida melhorou. Né? Glória a Deus por isso. Mas isso não pode ser colocado como uma regra. Sabe, isso não pode ser colocado como uma regra que as pessoas vão sempre acabar priorizando o bem-estar delas acima de qualquer coisa. Então, um negócio que me incomoda, que eu já ouvi várias vezes. Quando fala assim, nossa, tô passando uma luta. Aí vira para mim e fala assim, você está orando pouco, ué. Nossa, mas me dá uma raiva. Eu sei, tem que orar mais. Eu sei disso, não estou falando que eu oro muitas horas, não. Mas o que me incomoda é essa ideia de vincular a luta como se fosse uma distância de Deus. Se fosse isso, quem que era o apóstolo Paulo então? Foi chicoteado? Quem que era Jesus? Sabe? Então, essa ideia de bem-estar tem atrapalhado o nosso evangelho e ninguém fala nada. Isso me incomoda profundamente. Deus tem falado, eu tô com muito temor para trazer essa palavra para vocês. Tem meses que eu estou pensando sobre isso. Eu dei uma introdução desse tema em uma outra igreja que me convidou para pregar. E eu estou desenvolvendo isso há muito tempo, porque Deus está falando isso comigo diariamente. Para eu olhar para mim e olhar para aquilo que eu acho legal, e ver se realmente tem a ver com o evangelho. Jesus, gente, está sendo colocado como um coach hoje, como um mentor, né? A Bíblia está sendo pregada com PNL, né? Programações neurolinguísticas. Não, tem tudo um jeitinho ali para pregar melhor. Né? O discipulado virou mentoria, né? E de fazer discípulos virou o quê? Ter tantos seguidores no Instagram, né? Os meus discípulos. Não é assim? E as pessoas são discípulas mesmo. Eu lembro de uma ocasião que eu ouvi uma pessoa falando assim, eu comprei um produto, tomar cuidado do jeito que eu vou falar para não denunciar, não é ninguém aqui da igreja não, tá? Mas eu não quero expor a pessoa. Eu ouvi ela falando assim, a pessoa, tá? Pode ser um homem. Mas falando assim, eu comprei um produto que o meu influenciador indicou, e o produto veio ruim, eu achei ruim, eu devo ter dado azar. Porque ele jamais indicaria uma coisa ruim. Eu fiquei assim, que doideira. Como que isso exerce realmente influência. Sabe? E aí é isso que virou fazer discípulos hoje em dia, né? A disciplina virou performance. Né? Eu jejuo, não é para mortificar a carne, para aumentar a minha fé. Eu jejuo porque, sei lá, tem benefícios, sei lá, sabe? Coisa doida, velho. A gente está trocando o significado das coisas. A mentira foi relativizada. Vocês já ouviram assim, ó? Compre meu curso aqui que são as últimas vagas. O cara está pensando assim, se entrar 1 bilhão de pessoas, eu vou ganhar dinheiro demais. Mas tem que falar que é a última vaga para dar a sensação de que tem que comprar rápido, né? Promoção, preço único. Cara, como assim, velho? Sabe, às vezes é aquele monte de mentira. E a cruz está sendo trocada por um sofá macio, um baldão de pipoca na frente da Netflix, um cobertorzinho. Está sendo trocada por um conforto. Enfim, muitas pessoas hoje, elas estão tão envolvidas com essas ideologias, e elas são tão superiores, que não conseguem mais viver em igreja, porque águia anda com águia, né? Eu não vou andar com um irmão que peca com não sei o que, o outro que erra não sei o que lá, o outro que não ganha dinheiro igual a mim, o outro que não sabe o mesmo tanto que eu. Águia anda com águia, meu irmão. Então a águia vai andar sozinha, porque ninguém é bom o suficiente, né? São tão inteligentes
que não podem mais ser corrigidos pelo pastor. Se o pastor falar alguma coisa, eu vou embora. Não pode mais. São tão autoridades que não podem ser contestadas. Carregam uma legião de fãs, que se você falar mal de alguma ideia que essa pessoa falou, você vai ser execrado. Se tornaram ídolos, né, da nossa era pós-moderna. E é muito fácil criticar ideologias de esquerda. Não estava fácil pensar nisso no começo? É muito fácil, né? Mas vamos ler Mateus 7:5. Eu estou para acabar já, tá, gente? Olha lá. Começa com uma palavra já sem massagem, né? Como diria os caras lá de onde eu vim. Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Às vezes é muito fácil olhar para o outro que está lá falando de uma ideologia de esquerda, você olhar para ele e apontar os defeitos. Tá vendo lá? Esse cara não sabe de nada. O cara tá doido. Isso aí foi doutrinado. Mas e olhar para a gente mesmo e falar assim: será que as minhas ideologias estão tão certinhas assim? E aí fica a pergunta: suas ideologias estão te fazendo mais parecidas com Jesus ou com os fariseus, talvez? E aí é o seguinte: você pode se chamar de coach, mentor, empreendedor, mas não chama isso de evangelho, não. Evangelho é o cordeiro sangrando na cruz, com a coroa de espinhos, nu, humilhado, injustamente. É um convite para morrer. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me segue. O evangelho é isso, não é seu bem-estar. Se Deus, na sua graça, te der uma vida confortável, e eu espero que todos tenham, amém, em nome de Jesus, não tem problema. Mas se Deus te der isso, amém, mas não faça disso o centro do seu evangelho. Porque senão, se as coisas começarem a dar errado, você larga Jesus. Você não está aqui por Ele, você está aqui pelo bem-estar. Você não, né? Mas está dando para entender, né? Então, o meu convite aqui é que a gente se arrependa mesmo dos nossos pecados e viva o verdadeiro evangelho da graça, centrado em Cristo e não em nós mesmos. Porque o pior ídolo que eu vejo, sério mesmo, o que eu acho mais perigoso, mais do que um livro, para eu falar isso aqui, eu li o Capital, por exemplo, do Marx. Até mandei uma foto para o Felipe, na minha cabeceira assim da cama, o Capital e a Bíblia. Eu falei: aí, Felipe. Mas o que mais me preocupa muito mais do que ideologias ou discursos ou sei lá, filmes da Marvel, o que mais me preocupa é o grande ídolo da humanidade, que somos nós mesmos. Esse é o maior ídolo. E é o mais difícil de ser quebrado. Ele se conforta muito no trono, né? De majestade. Mas a coroa de majestade não é sua e não é minha. É do Rei dos Reis, né? E aí, você está lutando por qual reino? Você consegue orar por seu, entre muitas aspas, tá? Você consegue orar pelo seu inimigo ideológico? Você consegue conviver, se você é de direita, por exemplo, você consegue conviver com o seu irmão que acha que ser de esquerda é o melhor caminho? E você que é de esquerda consegue conviver com o seu irmão que acha que ser de direita é o melhor caminho? Porque a gente foi chamado para ser uma igreja. A gente vai se aprimorando, aprendendo, desenvolvendo, mas a nossa posição é ser unidos em Cristo e parar com essa dicotomia enorme, né? O Brasil, como eu falei aqui, ele rachou no meio. Você consegue fazer uma autocrítica sincera? O título dessa mensagem, como eu falei no início, é o Canto do Assum. Eu pedi o Felipe para trocar o título, ele tinha me dado um título, eu falei: seu irmão, deixa eu trocar esse negócio. Porque eu fiquei pensando, o Canto do Assum. Vocês já ouviram falar de assum preto? Assum preto é um passarinho. Podia ter pedido para pôr uma imagem aí, né? Não dei mole. Mas assum preto é um passarinho que tem em vários lugares do Brasil. E ele é conhecido por cantar à noite. Olha que interessante, né? Normalmente passarinho canta de dia, né? De manhãzinha. E o assum preto é conhecido por cantar à noite. Sabe o que o pessoal fazia com ele? Furava os olhos dele para ele cantar o tempo inteiro.
E assim, irmãos, é uma igreja que canta. Uma igreja que canta, que faz barulho, mas não vê a luz do reino. É assim como um assunto lá, cego. Faz barulho, faz festa, mas não vê a luz do reino. A gente não pode ser assim, gente. Deus tem me tocado muito sobre isso. Tem me incomodado muito sobre isso, porque é muito sério. A gente pode estar ficando milionários e caminhando para o inferno, ficando aceitos pela academia e pelo meio acadêmico e indo para o inferno, sendo doutores e mestres em um monte de coisa e indo para o inferno. Nós precisamos do evangelho puro, sem mistura. Precisamos acabar com essa cegueira espiritual. Precisamos orar para Deus devolver os nossos olhos. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. Eu queria orar com vocês com muito temor, sabe? Eu ainda estou incomodado porque para mim foi muito estranho, né, falar dessas coisas aqui. Eu tenho muito respeito pela igreja, né, por vocês, e eu acho estranho, né, falar sobre teorias, essas coisas aqui. O foco é o evangelho. Eu espero que tenha dado para entender isso. Ficou claro, gente? Eu não estou aqui, realmente, eu não estou aqui para defender um lado ou outro. Eu espero que tenha ficado claro isso. O que eu quero realmente, e nem estou falando para ser isentão ou de centro, não me interessa isso. Não me interessa. Eu tenho uma descrença muito grande de que um dia virá alguém, algum político, alguma ideia humana que vai salvar a nossa humanidade. Eu não acredito nisso. Eu só acredito na salvação vinda por Jesus Cristo, sabe? Pelo verdadeiro evangelho, pela pregação do verdadeiro evangelho. Eu estou fazendo isso com muito temor. Eu espero que tenha ficado claro. Eu queria orar com vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Meu Senhor, o que dizer diante de Ti, Senhor? Nós temos muitas coisas para Te oferecer, Pai. Nós temos pecados, idolatrias, nós temos falhas. É o que temos para Te dar, Senhor. Mas eu creio que o sangue do Senhor Jesus nos purifica. O sangue do Senhor Jesus nos suja e nos limpa. É a única coisa que ao invés de nos sujar, nos limpa. E nos deixa mais brancos que a neve. Jesus, nós nos rendemos a Ti. E oramos aqui nessa noite, para que o Senhor nos alinhe, nos coloque no centro da palavra. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente pare de seguir vãs filosofias, que a gente pare de ser levado por doutrina, por ventos de doutrina, que a gente encare, Pai, as escrituras, se debruce por elas, e se for para ganhar, a gente ganha, que se for para perder, a gente perca, mas que a gente permaneça no Senhor, meu Deus. Por favor, Pai, que a gente não fique aqui entorpecido pelas coisas do mundo, cegos, ó Deus, olhando, preocupados com as coisas dessa terra, mas incapazes de olhar para o Evangelho, Senhor. Não deixe isso acontecer conosco. Nós nos rendemos a Ti, Pai, a Sua soberania, a Sua grandeza. Pai, nós temos a tendência à queda por causa da natureza que nós temos humana, mas nós cremos que há em nós também a natureza divina, o Espírito Santo maravilhoso, que nos ensina, nos convence, nos ajuda. Se o Senhor está nos alertando, é porque o Senhor nos ama, Pai, eu sei disso. Por favor, Deus, que a partir de agora a gente tenha mais sabedoria, mais discernimento para absorver as ideologias, para absorver, Pai, tudo que é dito para nós, Pai. Que a gente pare de encarar as pessoas como salvadores da pátria, Deus. Que a gente entenda que somente o Senhor irá nos salvar. Que a gente entenda, Pai, que esse mundo tende à ruína, mas haverá o reino. Haverá o reino, a nova Jerusalém descerá do céu, Senhor.
E nesse tempo nós vamos desfrutar sem choro, sem dores, sem angústias. Pai, o nosso verdadeiro conforto é na sua presença, Deus. Assim como Paulo, Pai, e Silas cantavam, Pai, na prisão, mesmo presos, depois de apanhar, estavam felizes, porque não era sobre o conforto, não era sobre o bem-estar, é sobre o Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, por favor. Chega de sermos meninos na fé. Chega de alimentarmos só de leite. A gente precisa de alimento sólido. Nos prepare para isso, Deus. Para que quando haver perseguições, quando haver mentiras colocadas na nossa frente, a gente não as absorva, não as aceite, mas que a gente rejeite tudo aquilo, Deus, que não vem do Evangelho, que não vem da sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos a Ti e te agradecemos por essa noite. Amém.